E aí, olá! Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês a pronúncia correta do R em espanhol. Então, fica aqui até o final, porque você vai hoje sair falando espanhol direito. Então, vamos lá. Eh, o som do R no espanhol, tá? É vibrante. Quando a gente fala que é um som vibrante, significa que ele faz esse ruído aqui, ó. Rrrr. Esse é o som do R em espanhol. Então, vamos ver como é que ele é pronunciado nas palavras. Então, eu separei aqui alguns grupos quando o R aparece assim, bem no início da palavra, né? Como, por exemplo, rábia. Então vê, ó, olha a minha língua como ela faz assim, ó. Rrr. Então, esse é o movimento. Treina aí, vamos lá. Rrr. Rábia, rábia. Então, eu aconselho quem está sentindo muita dificuldade, que não fale a palavra completa, fala o pedacinho da palavra. Então, ra, ra, e aí você junta com outro pedacinho. Bia. Ra, rábia, rábia. E aí, conseguiu? Vamos para a próxima. Red, red, risa, risa. Então vamos lá. Ri, risa, sa. Risa quer dizer riso, né? Sorriso. Rota, rota. Né, a rota, né, é que nem em português. E ruta, ruta é a estrada. Vamos para o próximo grupo de palavras. E aí, como é que tá indo agora? Então, eu aconselho depois que terminar essa aula com esses grupos de palavras importantes que eu separei, você voltar tudo, pausar e me ouvir e repetir. Ouvir e repetir. Sempre pausando, pode mexer na velocidade, que isso vai ajudar. Você vai sair dessa aula falando, já prometi, tá prometido. Então vamos lá. O R depois da letra L, S e N. Então vamos ver aqui, ó, nesse grupo de palavras aqui. Alrededor. Ó, ainda tem o L aqui para complicar o meio do campo, né? Mas vamos separar por grupo de palavras, porque o L em espanhol ele toca o céu da boca. Então é al, al. E agora vamos voltar para o R. Re, re, re. Então é al, re, al, re. Alrededor. E esse R no final também tem uma vibração, ó. Alrededor. Alrededor, que quer dizer em volta. Enramaje. Enramaje. Esse J aí no final, você percebeu que tem um som de 2 R's, como se fosse carro em português? Exatamente. Então você perceba bem que o que é o nosso RR de carro, que sai daqui da garganta, carro, no espanhol corresponde à letra J gráfica. Porque uma coisa é a letra gráfica e a outra que é a que a gente escreve. E outra coisa é a dos sons, a fonética. Por isso que eu estou dando essa aula de pronúncias de espanhol e é uma série de vídeos. Você pode estar acompanhando aqui, que eu vou deixar uma playlist com várias, as maiores dificuldades dos brasileiros nas pronúncias para poder desmistificar de uma vez, tá? Então vamos lá, então vamos aprender a pronúncia direito aqui do R, mas eu estou dando uma passadinha também nas outras letras que a gente não tem no nosso alfabeto fonético, né. Então o J não é J, é rota, né, então enramarre, re, re. Esse sai daqui, ó, re, sai como um vento da boca, aqui da garganta, como se fosse 2 R's de carro mais próximo, né. Enramarre. Israeli. Israeli. Então, outra vez vibrante. Agora aqui em cima, arrastrar. Então, nós temos aqui, ó, 2 R juntos que é vibrante também. Arrastrar.
arrastrar, quer dizer, arrastar. Tierra, tierra. Perro, perro. Vamos para a próxima, que é cachorro. Perro é cachorro, né? Ah, sim, outra vez aqui, né, repetindo então os doble R, então o nome dessa letra aqui é doble R, não é, veja, não é letra, né, é um dígrafo, né. Então perro, tierra, arrastrar, outra vez, né. Ah, agora vamos perceber uma coisinha aqui, tem 2 palavras em espanhol muito parecidas e não é igual, ó, perro, né, doble R, perro, e a segunda é pero. Veja bem, mas o R sozinho e o doble R, o R duplo, os 2 são vibrantes, certo? Por que que esse segundo R aqui, ó, do pero, eu não vibrei na hora de falar? Eu falei como se lê em português, pero, porque está, perceba, a única maneira do R ser igual no português, na mesma, no mesmo som, né, é quando ele está entre 2 vogais. Veja, vogal E e vogal O. Nós temos A, E, I, O, U, são 5 vogais. Quando o R está entre vogais, então esse R perde essa vibração toda, ele fica como no português, suave, pero, né. Já o R duplo, mesmo estando entre vogais, como perro, ele não perde a vibração. Isso, então essa regra só serve quando o R é sozinho, tá bom? O que que é pero? Pero é pero que sim, pero que não, é o nosso mais, né? E o perro é cachorro. Então são 2 palavras. Tá. E agora também vamos ver agora aqui, nós temos aqui combinação consonântica. O que que seria isso? Então, por exemplo, BR, CR, DR, FR, GR, KR, PR, TR, quando tem essa combinação dessas consoantes com R, a pronúncia do R também vai ser como no português, ó. Então ele não vai vibrar como no espanhol, tá? Vai ser abraço, traje, trabajo, presidente, francês, cruce. Então, você, sempre tem que prestar atenção nisso, tá? Essas combinações aqui, né. Traje, que seria? Abraço, né, que o Z aqui está no lugar do nosso C cedilha, né, que eles não têm C cedilha em espanhol, então eles usam no caso, o Z, e o Z não tem som de Z, o Z tem som de C cedilha, então é abraço, abraço. Traje quer dizer, sabe o paletó? Bom, paletó, então traje. Lembrando, o J tem som de 2 R's, como igual que carro, né, sai daqui, ó, traje, traje, trabajo, trabajo. E o S, não se esqueçam de pronunciar ele como C cedilha, tá? O S no espanhol é um C cedilha, então é presidente, presidente. Francês e cruce. Vamos para as próximas combinações. Olha que interessante isso aqui. Temos 2 palavrinhas muito parecidas, Ramon e Ramon. Qual é a diferença delas? Veja bem, o J tem som de R como carro no português, então é Ramon. O que que é Ramon? Ramon é presunto. E Ramon, Ramon, vê que eu botei em letra maiúscula? Por quê? Porque é nome de pessoa, tá? Mas é isso, então, se você não souber pronunciar o R e conhecer alguém que se chama Ramon e falar que ele se chama Ramon, como eu já fiz uma vez, quando eu estava lá atrás aprendendo espanhol, é vergonha, né? Que vergonha. Então é isso aí. Temos também aqui, ó, recorrer e recorrer. Vê a diferença? Então, re, co, e aqui o G com o som dos 2 R's na garganta, como no português carro, ó. Recorrer. O R final vibra. Recorrer, recorrer. E a segunda parte, então, recorrer, que seria? Seria recolher alguma coisa, né? E recorrer. Vê que aqui vibra, vibrante, recorrer.
Aqui já é quando você vai percorrer alguma distância, por exemplo. Juego e ruego. Então você vê que se você não pronunciar bem o R, você trocar a pronúncia do R pelo R do português, você muda o significado da palavra. Se dá conta disso? Porque recorrer, se eu não pronuncio esses dois R's aqui, né, voltando, vibrantes, eu vou estar falando recorrer, né? Porque a nossa tendência é falar como se fosse eh, recorrer, pior ainda, né. Então a gente vai terminar falando outra palavra. E esse é um dos grandes motivos das pessoas não conseguirem entender muitos de nós brasileiros quando estamos aprendendo espanhol, porque a gente mistura os sons, que a gente tem muitos sons no alfabeto, né. Depois, então, voltamos ao juego e ruego. Ruego vem de rogar, que é de, né, rogar, né, e juego. Então veja que se você não pronunciar o R direito, você pode ter um significado de juego, que é jogo. Então, juego sai daqui, é com J, é com J, juego, de jogo. Quando você pronuncia vibrante, ruego, ruego. Então, esse R aí, vibrante, significa, é um verbo, é o verbo rogar, que é rogar, né? Em português nós temos, né, também esse verbo, rogar. Rojo, que é a cor vermelha, rojo. Essa é uma das cores mais difíceis quando a gente está aprendendo espanhol, ó. Ro, vibrante, e o J é o nosso R do português, ó. Ro, ro, rojo. E jarro, jarro. Ja, outra vez, ó. Ro, jarro. Ok. E aqui de novo, então, os dois exemplos. Quando o R está entre duas vogais, o R sozinho entre duas vogais, não vibra. Cara e pero, já falamos, né? Bom, e bom, vou terminar aqui agora. Vou deixar aqui umas palavrinhas para que possam repetir. Vamos lá? Peru, abril, arena, negro, hermano, mar, verde, yogur. Ou então iogurte, depende do sotaque, tá? No meu é argentino, é yogur. Se for outro sotaque, iogurte ou yogur. Tem 3 sotaques pro Y. Detrás, ok? Olha, se você quer, me segue aqui para você continuar assistindo as aulas e entra na nossa comunidade do Espanhol com Ilana para que você possa receber mais dicas. O link da comunidade está aqui embaixo, é só clicar na comunidade do WhatsApp, tá bom? Até logo!